estamos aqui com os vereadores da chamada bancada de oposição, também com a presença de Juscelio Carmo, na condição hoje de entrevistador. E antes do break, eu não tinha atentado, cometi um ato falho, não tinha atentado para o horário dos reclames, né, como se dizia antigamente, com relação ao bloco comercial. E eu sempre digo o seguinte, o feedback nas redes sociais é muito grande, isso às vezes até assusta, mesmo para quem trabalha com isso, às vezes se surpreende, ou não às vezes, mas constantemente acaba se surpreendendo. E vocês sabem muito bem que vocês estão como vidraças em função de exercerem um mandato eletivo e a cobrança é muito incisiva. Algumas vezes essas cobranças não são das melhores ou não são tão indicadas de serem feitas, mas o povo tem a liberdade. Então, o Ré Oliveira diz o seguinte, Ré Oliveira saúda a bancada, aos ouvintes, aos edis presentes, o meu fraterno e sincero abraço e votos de admiração ao fantástico Juscelio Carmo. Juscelio é um cidadanista, pessoa que pensa em soluções viáveis e em ações concretas para solucionar mazelas sociais através de cidadania plena. Aproveito para perguntar aos edis presentes se eles não se sentem frustrados ao se comportarem como uma babá permissiva cuidando de uma criança mentirosa, arteira, que não faz suas tarefas. Será que esse é o sentimento de, depois de batalharem no campo da oposição, verem-se vencidos pela chamada bancada de sustentação e ainda que veementemente batalhem contra uma situação como essa, que é o caso do empréstimo, mais um, e o Thor já discorreu aqui a respeito de tantas coisas que não precisaríamos estar passando do ponto de vista desse endividamento, ao serem vencidos. E aí é o processo democrático, não tem jeito. Vocês não se sentem assim, como se estivessem como uma babá tomando conta de uma criança arteira? Não me sinto. Sinto no cumprimento da nossa obrigação como servidores da população, porque somos eleitos, melhor dizendo. E assim, nós conseguimos vencer uma batalha com minoria. É importante lembrar de que o estrago seria maior, era 35 milhões. O anterior. E não foi para pauta. Agora é 15 milhões e nós não temos convicção de que seremos derrotados. E tem dois elementos disso. Primeiro, nós estamos aqui com a certidão que não é coisa de oposição, que o município está no calque. O município está no calque. Luciano, eu ia aproveitar essa deixa. Certo, fica à vontade. Também. Porque eu entrei aqui triste com relação a possibilidade do empréstimo quinta-feira, já que foi urgentíssimo, já ir embora e passar. Mas traz uma figura nova. E nós que vimos em dezembro algumas prefeituras tomarem ser aprovado pela Câmara aquele empréstimo, e a Justiça proibir, eu pergunto, esse fato dos precatórios não estar sendo pago, não seria um caso de entrar na Justiça para dizer que o município não está apto para tomar, não está de plente para tomar, e agora você traz uma novidade que está no calque? É isso. Ontem, a participação do Simpa, né, que como bem disse Thor, foi desafiado, foi determinante, porque o Simpa não só trouxe o documento, que está aqui, Caio está fotografando, já fizemos as pazes aqui no intervalo. Já teve até cafezinho. Já me ofereceu um café aqui delicioso. Obrigado, sem Caio. cuspe. Então, estamos aqui de posse dessa... Então, nessa altura, o Simpa está trabalhando no sentido de provar que... Não é só provar. E tem uma certidão da Secretaria de Saúde... A data da certidão que você fotografou aí? Dia 27 de janeiro. E tem uma certidão que também, estamos com um documento, que não seria verdadeira, da Secretaria de Saúde, sendo colocada à disposição e não tendo esse reconhecimento. Então, o Daniel disse que não poderia... Daniel Grave, disse que não poderia responder pela certidão, né? Ele falou... mas que hoje apresentaria ao presidente os documentos que comprovariam o pagamento do precatório. Então, se de ontem para hoje ele conseguiu pagar, né, ele já pode até apresentar, mas foi uma pá de cal, que é também uma demonstração do pouco planejamento que tem o governo municipal. Você vai, faz propaganda, aperta Roberto, que vai ter que explicar porque não podia 35 e porque pode 15.
Vai ter que explicar. Dizer que porque o valor é menor não justifica. Ficou ruim para ele. Veio para o rádio. Até uma coisa grave que o dinheiro vai servir para pagar bicho. Eu achei que ia ter mais energia nessa resposta. Não houve. E é preciso a explicação, se não aos colegas vereadores, a população. A eleição está em cima aí. E para encerrar, porque Luciano Almeida está aqui e tem muito a contribuir. Tem pergunta aqui do ouvinte. E tem pergunta do ouvinte. A cada batalha, o povo vê o que vai no plenário. Mas muitas coisas deixam ir de plenário pela luta, pelo esforço, pelo empenho da gente que faz oposição. O que você está vendo lá no plenário é o filtro dos debates que a gente faz de matérias que nem entram em pauta. Matérias que nem entram em pauta. E eu sou um exemplo disso. Fui oposição, eu e Radiovaldo, no governo de Paulo, por 2 vezes, só 2. Hoje nós temos 7. E a história mudou, porque nos deu mais força. Mas quantos debates uma minoria não se vence pelo argumento? Gomes aqui foi vereador e sabe muito bem que o fato de votar a matéria, perder ou ganhar, esse não é um elemento que determina a atuação ou o papel do vereador. Né? Eu, como oposição, eu consegui fazer muita coisa que, inclusive, prefeitos não conseguiram. E aí eu posso dar um exemplo. Hoje o CER3, o Centro de Referência à Reabilitação da nossa macro-realidade da Pestalozzi, foi um projeto que eu fui buscar e eu não era prefeito, não era deputado. E hoje são 2.800.000 que pinga nos cofres públicos e que está à disposição da reabilitação de quem tem um acidente de moto, que tem 33 municípios, um vazio assistencial que nós tínhamos de 900.000 pessoas. De manchar uma verdade dessa. Então assim, vereador não é babá, sob hipótese nenhuma de prefeito não. O vereador está cumprindo ali um papel importantíssimo. O que deve melhorar é a reflexão do eleitor de quem ele coloca na Câmara. Isso eu acho que deve melhorar a fim de você conduzir lá quem possa transformar melhor a cidade. Última pergunta para você, Luciano, rapidinho. Não, a gente volta. Não cabia. Só para a gente merecer aqui os nossos ouvintes. O Evaldo Silva, ele está falando o seguinte, que vivemos a incoerência da vida dos políticos, enquanto que o governo estadual do PT tem torrado o Estado em um montante milionário de empréstimo. Vemos vereadores do PT lutando para que um prefeito não atole uma cidade em dívida. O Mário Souza, ele dá o bom dia e faz uma pergunta aqui. Muita pergunta aqui. Peraí, deixa eu vir cá para cima. O Mário Souza, ele dá o bom dia e ele parabeniza Juscelio pela colocação na pesquisa e diz o seguinte, que pergunte à bancada dos vereadores se não há possibilidade de amarrar os projetos executivos das ruas ao valor do empréstimo, obrigando, né, a prefeitura realmente a usar esses recursos nessas ruas. Querem responder agora, depois? Sim. Posso responder depois ou agora? Você que disse. Não, pode responder. É bom que fica Quando ontem na audiência foi apresentado lá através de slides nome de ruas que serão beneficiadas. E eu perguntei à secretária Maria das Graças, Gal, os valores que seria gasto por cada rua. E ela disse que não tinha colocado ali para não ficar uma apresentação enfadada, mas que ela tinha esses números e que era uma estimativa de que poderia, ela estimou uma rua lá ontem, dando exemplo, de 1 milhão, mas que quando for solicitada poderia dar menos. Ou poderia dar mais. Ela disse que poderia dar menos. Mas esses questionamentos todos foram feitos lá ontem e há essa preocupação. Ontem, na minha fala, Juscelio, e a audiência, o vereador Cleto, o líder do governo, ele tem feito lá um trabalho, tenta atropelar os interstícios da regimentar daquela casa, no afã de servir ao governo municipal, mas ele lá tem encontrado essa barreira que é a oposição. E que, diga-se de passagem, os colegas, o Darlan, Baqueiro, João Henrique, Tordininha, Luciano Sérgio, o Caio Ramos, temos resistido lá e pressionado para que se faça cumprir o regimento interno, e quem domina regimento e quem entende de lei consegue sobreviver nesse rolo compressor que o governo está disposto a passar naquela casa.
Mas ontem eu disse, Juscelio, que o município, e se eu não tiver certo, você me corrija, que a gestão de Joaquim Neto foi a gestão que nesses últimos 20 anos recebeu o maior volume de recursos. Foi na contramão da crise financeira que o país apresentou aí o ano passado, esses últimos 2 anos, e nem assim o governo conseguiu fazer um trabalho e desenvolver, realizando as obras que de fato seriam para resolver e solucionar os problemas da cidade, boa parte. E aí eu comecei a discorrer e o Cleto ficou nervoso, né? A plateia lá quis se manifestar, querendo constranger, que é o objetivo do governo, do secretário de governo, da equipe política do governo, era pressionar os vereadores com a presença ali maciça da população. Mas eu sempre digo lá naquela casa, e Caio acompanhou, estou até sentindo sua falta, Caio, de que eu não falo ali o que vai agradar os ouvidos de quem está ouvindo. Aquilo que eu realmente tenho convicção, eu mantenho e sustento naquela casa. E aí eu fiz dentro das dívidas consolidadas, estava lá, empréstimos da CAF, de tomada de empréstimo, estava Finisa, que eu e alguns colegas no início da legislatura votamos, os 13 milhões para Nova República, mais 5 milhões que é para ser utilizado na célula do aterro sanitário e da central de abastecimento, e mais 5 milhões para o PEMAT, que era para modernização da máquina pública. Mais de 23 milhões através de Finisa, que é esse recurso que o governo está buscando e querendo agora, Juscelio, e aí eu em casa fazendo algumas análises, o governo e o Joaquim já não tem mais mentiras para vender. Vendeu-se que iria construir um hospital, maternidade, e aí no final de 2019, de forma simbólica, e não porque a oposição quer quanto pior, melhor, mas alertando a população e demonstrando que esse tipo de política já não cabe mais hoje nessa atualidade. Fizemos um bolo para comemorar 3 anos de mentira, de promessas e não cumprida, de uma maquete de um hospital e maternidade, que foi promessa em janeiro de 2019. O prefeito reúne a imprensa no Hotel Aster e dá uma entrevista dizendo que iria construir o hospital e maternidade, que já tinha terreno, que já tinha recursos, e que entregaria em 2019, dezembro de 2019. Assim como ele prometeu que entregaria a UPA de Santa Terezinha em 2018, 2019, já estamos agora em 2020 e as coisas não acontecem. Então, o governo já não tem mais mentiras para vender. E aí, quer se apegar ao empréstimo para dizer, estou com o empréstimo aprovado, porque o dinheiro... Mas como é que essas mentiras viram verdades para os vereadores da base? O que não dá para entender é isso. Aí seria interessante chamá-los aqui. Sem a aqui. Responsabilidade deles, nada disso estaria acontecendo. Eu queria perguntar, por exemplo, se eles visitaram a Praça Kennedy, que a Praça Kennedy, com o dinheiro, as obras que estão lá são vergonhosas. O abrigo do ônibus da Praça Kennedy não abriga nada. Está a 3 metros, um pedaço de Flandre lá em cima. Então nada terminou na Praça Kennedy com dinheiro em cima da mesa. As poligonais está interrompida no Parque Jaqueira, não passa, o dinheiro está em cima da mesa. Eu queria perguntar isso aos vereadores. Será que esse governo, quanto mais faz coisa errada, se qualifica para os vereadores dar mais dinheiro? Mas justamente, Juscelio, ontem eu comecei, Caio, mostrar o porquê que nós nos opomos a esse empréstimo e a forma que está sendo feita. Comecei a listar. O Centro de Iniciação Esportiva na URBS da Catu, a obra está parada. E o que diz Raimundo Florencio disso? Aí tem que chamá-los aqui e fazer a pergunta a eles. Eu tenho a responsabilidade com o nosso mandato e de estar aqui prestando contas à população. Aí vem a Praça do Esporte, ali no Luiz Viana, parada. A obra aqui da Praça Kennedy, da praça, inacabada. Tem uma fonte luminosa, alçada, e que foi licitada no valor de 77 mil reais, que não foi conclusa. Aí você pega as creches na Lagoinhas 4 abandonada, a obra iniciou, parou de novo, Urupiara, Jardim Petrolar, Nova Brasília, a UPA que foi gasto mais de R$1 milhão no Barreiro, abandonada. A secretária chegou vendendo essa ilusão de que inauguraria a UPA até meados de junho de 2019. Passou-se para agosto, setembro, outubro, e agora se arrasta até março, e essa UPA não foi entregue. As unidades básicas de saúde abandonadas,
os profissionais de saúde trabalhando de forma insalubre, a população não é uma roleta russa para conseguir sair aqui dos bairros periféricos para ir para Lagoinhas Velhas de madrugada, aventurar na central de marcação, marcar um exame, ou na Rua do Catu, lá no posto Maísa Teles, e a população sofrendo, e esse governo não diz para que veio. As obras da CAF inacabadas, quando dão como concluída, cheia de problemas, aí o prefeito gravou um vídeo dizendo que tinha resolvido o problema de alagamento na nova Avenida Rio Branco, ali na cavada, não, aí na Copium, aquele ponto de alagamento. E na primeira chuva, a chuva veio e deu a resposta. Aquilo ali é casa de cadeia. Pois é. Aí, depois que aconteceu, eu disse, mas a obra não está concluída, e por que inaugurou? Olha, o Luiz Guimarães está dizendo o seguinte: esse governo pode ser irresponsável, mas foi o único que olhou para a Rua Irmã Dulce. 8 anos. A obra está inconclusa até hoje? É o que da Irmã Dulce? Ele está E achando dinheiro em cima da mesa. O Luiz Guimarães dizendo que foi 8 anos do PT, 8 anos de Paulo César e nada aconteceu. Deve agradecer o irmão Lázaro e a Paulo Aze. Se ele não fizesse com dinheiro em cima da mesa, teria que ser responsabilizado por isso. Você vê como a população não capta o que se fala? Ô, Juscelio. Luciano, só que você vai responder aqui, ele complementa, que ele diz assim: Luciano Sérgio, você não acha que se você tivesse senso de justiça e coerência intelectual, você não deveria sair do PT? Não, eu sou Luciano do PT. Eu sou Luciano. As obras das poligonais, o PAC 1, PAC 2 e PAC 3, todos são recursos de 2006. Verdade. Nós fomos buscar recurso. O que chegou aí, porque é poligonal, o que chegou aí, a transformação do Barreiro, a transformação dessa região, o saneamento que chegou aí foi o PT. Na realidade, é a desinformação e a contra-informação que é dada por quem assume o governo, que não tem responsabilidade de dar a César o que é de César e garantir que seja feito processo de continuidade que repercute na população. Olha, Caio, você tem aí as UPAs. As UPAs, o recurso começou a chegar no dia 31 de dezembro, foi assinado o convênio, 30 ou 31 de dezembro, com o PT. 2008. Tem quantos anos? 11 anos. 11 anos que as UPAs não foram feitas. Então, assim, o PT para Alagoinhas foi um partido que fez muito. Esse combate, a ideia da sigla para Alagoinhas não se aplica não, meu amigo. Não se aplica não. E aí, sabe o que é bom ver? Era que se as pessoas que querem ser críticos ao PT de Alagoinhas pegasse os dados do DataSUS, da educação, e vê-se os indicadores de lá para cá. E você vai ver, ó, o último IDEB que teve foi conosco em 2006. Quando nós estávamos no poder, nós tínhamos cirurgia eletiva. E nem teve com Paulo e nem tem com Joaquim, que a principal bandeira dele era fazer da casa da pessoa o consultório dele e levar as pessoas para Antas, Esplanada, para esse negócio. Hoje não tem cirurgia. É uma grande enganação. Então, o que o morador está falando aí, eu compreendo, porque ele está recebendo a informação errada. Mas me deu a oportunidade, eu agradeço, da gente trazer à luz da verdade aí o significado do PT, principalmente para as comunidades mais empobrecidas de Alagoinhas. O Nivaldo Oliveira está dizendo que os vereadores da oposição estão concluir. de parabéns. O prefeito só pensa no dinheiro e trabalhar nada. Ele fala, é o Nivaldo da Serra do Ouro, acompanhando aqui o programa. Tem aqui muita gente acompanhando, a gente manda um abraço a todos. Quem quiser mandar pergunta, ainda dá tempo? Pouquinho. O Jobson Argolo está parabenizando o Marco Williams pela condução do programa e diz que Cardeal da Silva está aberta ao programa, né, tirando deles os pontos positivos, né? Valeu. O Jobson Argolo. Eu queria só arrematar. E aí, comecei a discorrer para fazer esse levantamento do que está acontecendo na cidade. Eu ando, Juscelio, todos os dias e corro pela cidade. A Duque de Caxias foi uma avenida que foi feita recentemente com recursos da CAF. Está lá com os asfalto estourado, rede de drenagem estourado, as calçadas que foram feitas já estão estouradas e calçadas inacabadas. Você vai ali para Alagoinhas 4, as obras que iniciaram, cheias de problemas, não terminaram. E aí a gente chega lá na Câmara, alguns vereadores da base, no afã de prestar e natural serviço ao governo, querem vir justificar o injustificável. Mas todos os programas que nós fomos no decorrer da semana,
nós pautamos de forma técnica e não tem como o debate fugir da área política. Às vezes o nosso líder lá do governo diz, vocês estão iniciando a política ainda mais. Eu não estou dentro da igreja, eu estou na Câmara de Vereadores, nós somos seres políticos e o que é que justifica? O governo quer agora ter, Juscelio, porque não tem tempo hábil e não é um recurso que vai estar lá disponível para ser aprovado na Câmara e o prefeito apresentar na Caixa Econômica e no outro dia está sentado, como você diz, em cima do saco de dinheiro. Vai ter que ser apresentado um projeto técnico, vai ter que licitar essas obras. Me diga uma coisa, Caio, se você fosse empresário e houvesse uma licitação de um governo que está aí cambaleando, desprestigiado, devendo a fornecedores, a MAP, que é a prestadora de serviço das empresas terceirizadas e pessoas de serviço, está com mais de 2 ou 3 meses de salário atrasado, ameaçando o município, aviso prévio aos funcionários. A cooperativa ainda sem receber, cooperativa que paga os médicos, os profissionais de saúde, sem receber. Você entraria numa licitação para botar recursos do seu bolso Sem ter a garantia de sem ter a garantia de receber? Eu fiz uma pergunta ontem ao secretário Grave, nós aprovamos aqui o Finisa, o PEMAT, no valor de 5 milhões. Quando foi que realmente, de fato, o município vai ter acesso a esses recursos? Foi aprovado em 2017, o recurso foi liberado em dezembro de 2018 e nós só começamos a utilizar esse recurso agora em 2019. Então o governo quer justificar a sua falta e a sua descredibilidade, o descrédito, e ter na campanha algo, Juscelio, para chegar e bater nas portas e dizer, não, eu tenho um empréstimo aprovado, eu vou fazer sua rua. Porque o cidadão, infelizmente, ele não participa, ele não se atenta a essas questões e o governo, na verdade, Caio, chega faltando 6 meses, 7 meses para uma eleição exatamente, de forma melancólica, no isolamento político, não consegue se articular para trazer nenhum grupo, nem de forma individual, nem em grupo, porque há um descrédito grande na cidade. O governo se sente desestabilizado às vésperas de uma eleição, porque o prefeito Joaquim Neto não tem grupo político, tem cargos ali que orbitam e pessoas que é natural, orbitam em torno do poder, e se não tiver perspectiva de poder, vai ficar à deriva. Vai ter a briga para ver quem vai sair primeiro, quem apaga a luz. Então, assim, chamamos a responsabilidade, e eu, na condição de vereador, tenho essa responsabilidade de responder pelos nossos atos, pelos meus atos, e tenho cumprido o meu papel naquela casa de legislador. Então, a pergunta foi feita anteriormente, eu me sinto no dever, não me sinto babá de prefeito, eu estou no cumprimento do mandato. Só queria encerrar minha participação falando uma coisa Depois eu passo para você fazer a sua oração. incontestável. Os 7 vereadores de oposição estão há muito tempo, estão chegando ao fim. Na oposição. Que foi colocado em xeque aí, né? Muitas das vezes. Muita gente duvidou que a coisa podia se desmanchar, estão fazendo o papel. Houve convites, né? Convites daquela forma que muitos estão lá, a gente sabe, fora, e a população na hora certa também vai ter isso bem às claras, porque é que alguns ainda estão lá. Agora, Todininha, me alegra muito saber que ainda tem a justiça pelo meio. Seria o fato do vereador, não sei se precisa do presidente da Câmara, arguir a Caixa Econômica quais os documentos necessários para que esse projeto ande lá. Para saber essas certidões que a Caixa de fato exige, se de fato a Prefeitura já apresentou tudo isso, para credibilizar a Câmara, inclusive, em votar. Seria quinta-feira uma boa discussão, já de posse das informações da Caixa Econômica. Se todas essas documentações para aquilo, senão os vereadores vão votar uma coisa que não vai para lugar nenhum. Se a Prefeitura, já que vocês dizem que o Simpa ontem levou isso à clara, está suja, está no Serasa, no dito popular, então como é que já vai os vereadores dar esse empréstimo quinta-feira, como se fala, na urgência urgentíssima de Roberto Torres, nessa vontade enorme de colocar esse dinheiro lá? Agradecer a vocês e dizer que da minha parte eu não sou oposição, mas estarei sempre em oposição a coisas que venham dar prejuízo à nossa comunidade, e estou à disposição do prefeito para me dizer alguma coisa para eu elogiar. Eu só, Caio, queria arrematar e passar para Toca, que é o nosso líder da oposição, de dizer, Juscelio, o governo, e foi questionado isso lá nas nossas falas, com relação ao Silvio Jardim. O governo está querendo pegar um momento de miséria que aquele bairro está vivendo, e principalmente aquela população ali daquela área específica de alagamento,
para utilizar de forma eleitoreira, politicagem, e querendo colocar a responsabilidade que é dessa administração no colo dos vereadores de oposição. Se realmente o prefeito e a administração tivesse vontade, faria esse serviço do Silvio Jardim amanhã. O prefeito de Colatina deixou de fazer o carnaval para investir. Tem casos de prefeitos aí que deixou de investir no carnaval para investir na população. Só precisa tirar, não precisa acabar com o São João não, precisa tirar esse 1 milhão do São João, que está previsto para gastar mais de 2,5 milhões, e investir de imediato no Silvio Jardim. Então, a gente pede respeito e que não se utilize dos desastres naturais, da miséria que o povo está vivendo para tentar sensibilizar a população e a Câmara de Vereadores a dar um cheque em branco a esse governo que hoje chega no descrédito e com a rejeição maior dos últimos tempos. Eu vou passar. Agradecer a Marconi William, a nosso Gomes, a Juscelia, a você, Caio, e um abraço ao meu padrinho, meu amigo Haroldo Aze. Tá ouvindo a gente. Deve estar gostando até agora. E agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando. E seja bem-vindo, viu, Marconi, para essa bancada. Valeu, meu caro. Ó, o Wesley Oliveira. A gente vai concluir, o tempo está passando, mas chegou aqui uma mensagem e eu achei muito pertinente. Duas. Você lê uma, eu leio outra. O Moisés Batista, ele diz o seguinte, que os dias do Joaquim está contado e que o melhor prefeito de Alagoinhas está de volta é Paulo César. Eu lhe pergunto, essa ação de vocês, de enfrentamento do governo Joaquim Neto, vocês não acham que no frigir dos ovos vocês estão beneficiando o Paulo César? É uma boa pergunta, não é? Mas veja, Caio, as eleições a população vai decidir e ela vai na frente. O nosso trabalho é um trabalho voltado para o desenvolvimento e o crescimento da nossa querida Alagoinhas. Não é? É uma preocupação com o nosso povo, com o nosso futuro. E é por isso que nós estamos aqui discutindo, porque não concordamos com esse empréstimo de 15 milhões, e já dissemos aqui anteriormente. Thor, baseado nisso que você está falando, até para ajudar você a complementar, eu tenho mais uma pergunta aqui de um internauta, e aí você já pode colocar aí junto com essa resposta que você está dando para o Caio. Já que o prefeito é especialista em começar uma ação pública e não concluir, não consegue manter com excelência um equipamento público e subestima a capacidade de reflexão e crítica, por que os edis não se debruçam através da lei para punir judicial e administrativamente o chefe do executivo e os secretários de pastas pelos desmandos? Nós já entramos com diversas representações, né, acerca de diversas questões do governo Joaquim. Inclusive, vou dar só um exemplo prático mesmo, a fraude que teve no concurso público. Né, mas o cidadão agora tem a oportunidade de mudar. Faltam só 6 meses para as eleições e ele pode escolher aquele que melhor possa governar a nossa cidade. Esse é o processo democrático, talvez seja essa a melhor forma de você trocar o gestor público municipal. Mas o que eu queria dizer é que Joaquim disse que tem 15 milhões em caixa para este ano, né? Então ele já poderia ter começado todas as obras e eu quero deixar aqui, Caio, com essa bancada... Só uma última, desculpe se lhe interrompendo, mas eu queria saber de onde é que vem esses 15 milhões, porque nós falamos aqui da lei orçamentária, do projeto inicial, e a Secretaria de Infraestrutura tinha tirado dinheiro. Do ano anterior, eu queria saber de onde é que vem, esses 15 milhões, de que secretaria, de onde é que vem, está escondidinho. Eu queria saber, você quer dar comissão? Eu ia falar disso agora, né? Joaquim disse lá no primeiro dia desse ano, na abertura dos trabalhos, que tinha 15 milhões de recurso. Para cada R$1 colocado do dinheiro de empréstimo, ele colocaria mais R$1 de recurso próprio. Eu também quero saber de onde é que está esse dinheiro, porque a prefeitura está totalmente endividada e eu quero, nós da oposição, queremos deixar aqui com a bancada o documento da prefeitura que eles apresentaram na Câmara, né, onde a prefeitura teve menos 5.184.000 reais que não conseguiu cobrir suas despesas, que é o resultado primário. Isso fora o pagamento de juros. E com o pagamento de juros, o município deixou de ter 9.858.284. Era o que ele precisava ter arrecadado para manter as contas em dias. Ou seja, a receita que ele arrecada não está conseguindo pagar as despesas. O município, o prefeito Joaquim, não está fazendo o seu dever de casa. Não sei de onde ele teria esses 15 milhões e não sei de que forma ele quer tomar mais 15 milhões quando já deve 115 milhões de reais da dívida consolidada pública. Isso o documento está aqui na mão de vocês, é documento oficial da prefeitura. Inclusive, a gente deixa aqui já o convite para o governo municipal quiser vir aqui para explicar para a população esses pontos que são importantes, entendeu? Os vereadores da base quiser vir aqui, o Cleto da Banana, o Gilson Guimarães, quem mais que é da base, o God, Dudu Franco, quiser vir para cá. O Franco ontem comeu a banana. Caio, nós só queremos deixar claro para as pessoas que nós somos favoráveis a fazer todas as ruas, a pavimentar, a fazer calçada,
tudo, todas elas. Agora, com responsabilidade, sem enganação. O que o Joaquim está fazendo é enganando a população. Com relação a quem falou se está ajudando o Paulo César, aí, Paulo César, eu acho que você tem que estar mais preocupado. Ele respondeu onde está 29 milhões que a polícia investigou e a justiça já condenou quem deu. Esse dinheiro saiu de onde? Essas explicações todas ainda está nesse caminho de quem está vendo que bater em Joaquim e elege Paulo César. Se eleger, tudo bem. Agora, antes, eu tenho uma ansiedade em essa pessoa. Já tem um preso e eu não sei como é que tem a figura do corruptor sem ter a do corrupto. Como é que esse cara levou 29 milhões de Alagoinhas e quem deu? Vai ficar impune? Está na trajetória de Paulo César, se é que ficar do lado de Alagoinhas para não cometer, tomar esse dinheiro, elege Paulo César. Caio, para Joaquim sair de forma digna dessa administração, ele teria que, no mínimo agora, tapar as crateras que estão em todos os 4 cantos da cidade e, no mínimo, dar condições mínimas às unidades básicas de saúde nos bairros, ter um remédio captopril, glibenclamida, metformina, insulina que está faltando, gases, e a secretária vendendo o peixe de que vai construir até hoje um hospital, e o senador Otto Alencar deu entrevista dizendo que tem 10 milhões disponíveis para a construção do hospital. Então a população não é boba. Obrigado. Bom, valeu, obrigado pela presença de vocês aqui. A gente falou com a bancada de oposição. Aqui para